Como você recicla o plástico? Startups e cientistas estão tentando facilitar. A Nordic Swan, uma escultura de Thomas Dumbo feita com 300 baldes reciclados, é uma forma de reutilizar o lixo plástico. O cisne está em exibição no National Nordic Museum de Seattle. A cada semana, os trabalhadores de Riddell ventilam bairros em 6 cidades do país recolhendo sacos de lona cheios de sacolas plásticas e resíduos de embalagens. O filme plástico é classificado e enviado para Nevada, onde é reciclado em Dextrax. A cada ano, a startup ambiental desvia 500 mil libras de resíduos plásticos para reciclagem apenas na área de Seattle. Esse é um cenário ideal para o fim da vida útil de um item de plástico. O que acontece com a maior parte do lixo plástico do mundo é sombrio. Nos Estados Unidos, cerca de 5% dos resíduos plásticos são reciclados. A maior parte do restante acaba em aterros sanitários ou no meio ambiente. Cerca de 12 milhões de toneladas métricas de plástico chegam ao oceano a cada ano, de acordo com o Greenpeace. E os números estão cada vez piores. A quantidade de plástico descartada anualmente pelos americanos aumentou 40% de 2000 a 2018, informou o USA Facts. Consumidores bem-intencionados são pegos no meio, sem saber o que pode ser reciclado, o que acontece com suas garrafas de água descartadas e o que está sendo feito para resolver o que alguns chamam de a crise do lixo plástico. A reciclagem não é suficiente para resolver a crise da poluição plástica. Colocar o ônus sobre o consumidor é parte do problema, disse Lucas Ellis, professor assistente da Escola de Engenharia Química, Biológica e Ambiental da Oregon State University. Apesar de ser um especialista em reciclagem de plástico com PhD em engenharia química, Ellis admite que até ele tem a dificuldade em rastrear o que é ou não reciclável. Agora, startups, cientistas e líderes e agências governamentais, incluindo muitos baseados no noroeste do Pacífico, estão tomando medidas mais agressivas para lidar com a avalanche de resíduos plásticos que foi desencadeada na década de 1970 e aumentou ao longo das décadas. Os coletores de lixo municipais e empresas como a Riddell estão reciclando plásticos, educando os consumidores e fortalecendo o mercado para os usuários finais dos resíduos nos Estados Unidos. Os pesquisadores estão inovando em formas de quebrar com eficiência os plásticos, a grande maioria dos quais são feitos de combustíveis fósseis, em materiais reutilizáveis, incluindo combustível de aviação ou aditivos para fortalecer o concreto. Os esforços de ativistas e do governo visam reduzir a produção de novos plásticos e colocar mais responsabilidade pelos resíduos nos fabricantes. Mas continua sendo um dilema difícil para aqueles que trabalham com o problema. Nem todos os resíduos que podem ser reciclados são reciclados, e muitos plásticos são muito caros e quimicamente difíceis de reutilizar. A reciclagem não é suficiente para resolver a crise da poluição plástica, disse M.C. Kena Morriga, consultora estratégica da Seattle Public Utilities para a prevenção de resíduos e administração de produtos. Reciclar ou depositar em aterro? Tampas de garrafas de plástico e outros detritos vasculharam a praia na costa do Oregon. A Seattle Public Utilities, que fornece serviços de resíduos sólidos para mais de 1,5 milhão de pessoas na área de Seattle, recicla uma ampla variedade de bens de consumo de plástico. Mas há limites. A cidade pode reciclar garrafas plásticas, jarras e potes de iogurte, tampas de 3 polegadas ou maiores, vasos de plantas limpos, brinquedos, baldes e itens semelhantes. As mercadorias destinadas ao aterro incluem quaisquer plásticos sujos, piscinas infláveis, caixas de CD e DVD, cortinas de chuveiro, lonas e outros resíduos de plástico e vinil. Os clientes de Seattle são bons recicladores em geral, e cerca de 80% de todos os plásticos coletados podem ser reciclados, enquanto 20% são acontaminantes, o que significa que são do tipo errado de plástico ou do tipo certo, mas estão sujos com comida ou mofo, a cidade relatórios. Nosso programa está entre os melhores resultados de qualquer programa de reciclagem do país, disse Morriga. Ainda assim, há desafios significativos. Por exemplo, a concessionária teve que parar de coletar sacolas plásticas em 2020 porque as sacolas soltas estavam atrapalhando o equipamento de triagem.
Isso inclui as almofadas de ar de plástico e os envelopes de plástico frequentemente usados para remessas pela Amazon, uma empresa cujo uso de plástico está aumentando. Estima-se que a gigante do varejo com sede em Seattle tenha produzido 709 milhões de libras de resíduos de embalagens plásticas no ano passado, de acordo com um novo relatório da Oceana. Isso representa um aumento de 18% em relação ao ano anterior. Antes do lançamento do relatório, a Amazon postou um blog alegando um volume muito menor de resíduos de embalagens e compartilhando suas estratégias para reduzir essa quantidade. Novos plásticos, novos desafios. A Riddell, com sede em Seattle, coleta sacolas plásticas e outros filmes plásticos para reciclagem nos decks da Trex. Então, o que você faz com todas aquelas sacolas de supermercado e lavanderia e travesseiros de ar vazios? Na ausência de coleta municipal, os consumidores podem encontrar um local de entrega gratuito ou pagar uma empresa como a Riddell para recolhê-los. A Riddell consegue reciclar o filme porque ele é ensacado separadamente, o que evita a necessidade de triagem por máquinas que podem ficar grudadas. E os clientes geralmente seguem as instruções para reciclar apenas materiais limpos e secos, disse o porta-voz da Riddell, Caleb Weaver. Mas mesmo com seu processo simplificado, existem obstáculos. Os fabricantes estão usando cada vez mais um novo tipo de embalagem chamado plástico multicamada. Eles são usados para sacolas mais grossas e soltas, como as que embalam craisins, guloseimas para animais de estimação e outros alimentos, bem como salgadinhos e saquinhos de granola com forro de alumínio. Eles exigem um processo de reciclagem diferente e menos comum do que o usado para o filme plástico. Essa é uma categoria de materiais plásticos que é praticamente impossível para uma família ser reciclada, disse Weaver. Riddell encontrou recentemente duas empresas com sede em Los Angeles dispostas a aceitar esses plásticos. Um os transforma em um cascalho falso que é usado para drenagem paisagística e outro está produzindo uma alternativa aos blocos de concreto. Estes são novos esforços com capacidade limitada. Não é um mercado estável que muitos dos grandes transportadores de lixo poderiam usar para vender esse material em um mercado secundário, mesmo que pudessem superar os problemas de contaminação e triagem, disse Weaver. Parte da missão da Riddell é educar os clientes sobre o desperdício, disse Weaver, para que eles possam optar por evitar produtos difíceis de reciclar. Transformando o plástico de volta em plástico. O fluxo crescente de resíduos plásticos também está sendo abordado em nível internacional. No início deste mês, os negociadores das Nações Unidas se reuniram para discutir um próximo tratado de poluição por plásticos. O esforço visa reduzir o uso de plásticos e pode potencialmente limitar a produção de novos plásticos. Uma proibição como essa exigiria melhores opções para transformar resíduos plásticos de volta em plástico, um desafio que Elis, da OSU, está enfrentando. Elis ajudou a desenvolver uma nova estratégia inovadora para o processamento de resíduos plásticos que podem fazer uso de plásticos mistos, tornando mais fácil para os consumidores reciclar seus resíduos. Ele também emprega reagentes químicos prontamente disponíveis e não usa temperaturas super altas exigidas por alguns outros processos. O lixo plástico passa por um tratamento químico que o transforma em uma solução alimentada por bactérias geneticamente modificadas. As bactérias o convertem em compostos que podem servir como blocos de construção para a fabricação de novos plásticos. Elis e seus colegas publicaram suas pesquisas neste outono na conceituada revista Science. Sua estratégia para combinar efetivamente processos químicos e biológicos é o que era realmente novo, disse Elis, que trabalhou no projeto enquanto trabalhava no Laboratório Nacional de Energia Renovável do Colorado antes de assumir um cargo na OSU. O processo pode ser ajustado para utilizar diferentes fluxos de resíduos e produtos finais. Elis disse que está abrindo uma comporta de usos. Na Washington State University, os cientistas estão empregando diferentes abordagens de engenharia para transformar plásticos em combustível de aviação e reciclar o polipropileno ou tecido de poliéster usado em máscaras descartáveis em um ingrediente que fortalece o concreto. Mas mesmo com cidades como Seattle e empresas como a Riddell apoiando a reciclagem, e pesquisadores universitários descobrindo maneiras inteligentes de reutilizar parte do lixo, os especialistas concordam que não é o suficiente.
O volume de plástico gerado precisa diminuir e os produtos precisam ser projetados com a reciclagem em mente, dizem eles. Isso exigirá uma abordagem sistêmica em que os fabricantes desempenhem um papel na solução do problema, disse Elis, que acrescentou: precisamos pensar sobre qual será o ciclo de vida dos materiais. Obrigado por assistir ao Inovatec TV. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se inspirado com as últimas tendências e tecnologias, implicações da tecnologia e inovações. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Até a próxima!